Nosso encontro de hoje, a gente vai preparar um dia de detox. Isso significa várias refeições, certo? Pensando em café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, uma janta. Eu quero muito que vocês entendam como se compõe uma refeição detox, né? Porque eu vejo que tem muita gente que sente uma certa aversão, né, ao termo detox, achando que comer detox, fazer um detox ou ter uma alimentação detoxificante é uma alimentação restritiva, que se passa fome, que não é gostosa, né? E aí eu vou ler um cardápio para um dia, para a gente fazer aqui juntos, ao vivo, agora, durante esse período, né, de mais ou menos uma hora que a gente tem, extremamente desafiador, né? Porque o argumento que eu ouço muito, né, de muitas pessoas é que elas não têm tempo de preparar refeições saudáveis, de organizar o dia a dia para que tenha sempre refeições saudáveis, né? E aí, gente, eu, na verdade, discordo um pouco disso, né, desse argumento, né, de que não é possível comer saudável porque não tem tempo, porque, na verdade, comer saudável requer, sim, um pouquinho de dedicação, de organização, né, de planejamento, para que a gente consiga montar refeições saudáveis, né, independente do padrão, né? No caso, como a gente vai fazer refeições detox, né? Assim como eu falei lá no nosso outro encontro, onde eu dei uma bela de uma introdução sobre por que a gente tem que fazer um detox, como funciona o detox, aonde acontece o detox no nosso corpo, por que a gente retira alguns grupos de alimentos e por que a gente adiciona outros grupos. Então, eu expliquei super detalhadamente no nosso outro encontro dessa semana, mas ao longo dos próximos encontros a gente vai voltar a falar sobre isso também. Então, quando a gente se propõe a fazer uma alimentação mais detoxificante, a gente tira alguns grupos alimentares, né? Então, a gente tira proteínas animais, elas estão extremamente ricas em substâncias xenobióticas, a gente tira os alimentos industrializados, claro, né, ricos em conservantes, corantes, enfim, tudo isso. A gente tira, então, pensando em proteínas animais, a gente tira inclusive leite, derivados, tira o ovo, a gente tira açúcar, tira farinha, tudo isso que inflama, né? Então, quando a gente pensa em detoxificar, é ajudar o nosso corpo a eliminar toxinas e, consequentemente, a gente tem que diminuir a entrada de toxinas. Então, a gente entra, né, nesse processo de detoxificação colocando muito nutriente para dentro do nosso organismo, favorecendo o detox. Então, quando eu penso nesse padrão alimentar, tirando esses grupos alimentares, muita gente entra em surto, porque fala, como assim, né? Não tem proteína animal, como que eu vou comer, né? O desafio de hoje, né, que eu me propus um super desafio de mostrar para vocês um cardápio de um dia detox, onde a gente vai ter café da manhã, almoço, lanche da tarde, e uma janta sem todos esses ingredientes, riquíssimo em nutriente, né? Sem deixar faltar nada, com teor proteico extremamente interessante, porque a gente vai incluir aí as fontes de origem vegetal, proteicas de origem vegetal, de uma forma bem interessante, e é isso. E aí eu também queria... tem aquele argumento que as pessoas falam, é difícil fazer uma alimentação saudável porque eu não tenho tempo. Então, eu vou mostrar para vocês que é possível, sim, desde que a gente se planeje, desde que a gente se organize. Eu não sei cozinhar. Esse é um outro ponto que muita gente me fala, né, e argumenta. Eu não consigo comer direito porque eu não sei cozinhar. Então, a dica aqui é escolha receitas simples. E eu vou fazer coisas muito simples aqui, muito gostosas, equilibradas, saudáveis, e a gente vai compor refeições equilibradas. O café da manhã é super legal, um almoço legal e uma janta bem legal. Tudo muito rápido, muito prático, muito fácil. E eu tenho certeza que se você está afim de fazer um detox, acompanhe aqui as dicas durante a live que eu vou estar dando, não só receitas, mas dicas de como você traduzir isso para o seu dia a dia e colocar isso em prática. Combinado? Então vamos lá, porque eu tenho muita coisa para falar, muita coisa para mostrar, muita coisa para compartilhar. Sejam super bem-vindos, quem entrou, obrigada por ter vindo, obrigada pela presença, e é isso aí. Vamos começar
pelo café da manhã, certo? Assim, café da manhã é um problema para muita gente, né? E aí, gente, por que é um problema? Porque tem muita gente que acorda sem fome, acorda sem vontade de tomar café. E aí a gente entende que isso é um sinal de que alguma coisa está desequilibrada durante o dia. Ou comeu muito tarde, e muito tarde. Provavelmente essas refeições, né, mais para o final do dia, mais ricos em gordura, né, mais densas, né, caloricamente, uma densidade calórica maior. E isso, sim, demora para digerir, demora para a gente metabolizar. E aí é bem comum as pessoas acordarem sem fome. E quando percebem que estão com fome, estão com uma fome gigante, e aí cai de boca na primeira alimento que tiver, e às vezes não é coisas saudáveis. Então, gente, vamos lá. E aí, a dica e a estratégia aqui é começar a inverter esse processo, começar a comer direito, fazer uma refeição saudável, equilibrada no café da manhã, almoçar legal e jantar uma coisa leve e de preferência mais cedo. São várias estratégias para a gente facilitar todo esse processo de metabolização do nosso corpo e também emagrecer, né? Mas agora, hoje, o assunto não é falar sobre isso, o assunto é trazer dicas e ajudar vocês a entender o que seria um dia detox para vocês colocarem isso em prática. Então, a gente está começando pelo café da manhã agora. A gente vai compor um café da manhã. Para quem não, um café da manhã, um almoço, uma janta. Para quem não sabe, né, quais os grupos que precisam estar presentes nessas refeições? Quais são eles? Então, eu preciso sempre ter uma fonte de carboidrato integral. Eu preciso de uma proteína de origem vegetal, porque eu estou falando de um detox. Eu preciso de vitaminas e minerais de uma forma interessante, né, nas minhas refeições. Então, eu preciso ir fazer isso no café da manhã, eu preciso fazer isso no almoço, eu preciso fazer isso na janta. E aí que é o grande desafio de muita gente, porque carboidrato, quando tem um pão, se tem algum farináceo, é fácil, um pão com manteiga, muita gente come um ovo só, alguma coisa assim, ou às vezes não come nada, né? E aí a ideia aqui é trazer para vocês essa composição desse prato perfeito no café da manhã, para desmistificar essa dificuldade que muitos têm de construir esse equilíbrio. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito prática de fazer para entrar no lugar do pão, né? Pão, farinha de trigo, é um ingrediente que fica fora do detox, sim. A gente acaba se expondo muito ao glúten, ao trigo, de um modo geral, e isso não é legal, acaba sendo um processo inflamatório acontecendo. Então, a gente substitui por outros cereais. Então, aqui pode entrar quinoa, pode entrar aveia, que eu gosto muito, né? Então, a gente pode preparar coisinhas muito fáceis, muito práticas em casa, no dia a dia, sem precisar comprar e ter pão, que normalmente é industrializado, né? Então, isso também é um ponto. Então, vamos lá, a gente vai fazer uma panqueca com rapidez, o que vocês quiserem chamar, qualquer coisa assim, à base de aveia e sementes. Então, aqui eu garanto essa misturinha de aveia com semente de abóbora, com semente de girassol, com gergelim, chia, eu garanto uma quantidade bem legal de fibras, uma quantidade bem legal de proteína, tem gordura boa, então né, essa composição é bem interessante. A receita disso pode fiquem sossegados, que eu vou compartilhar com vocês no final, tá? Porque é muita coisa para falar agora, e aí o objetivo é mostrar para vocês como a gente faz isso na prática, tá bom? Mas depois eu compartilho a receita, sim, com vocês. Mas o que eu faço no meu dia a dia, na minha casa, e isso faz parte da minha rotina e faz parte do meu café da manhã também. Eu tenho aqui um vidro onde eu misturei aveia, todas essas sementes, então semente de abóbora, girassol, semente de gergelim, fonte de cálcio, riquíssimo em cálcio, e chia. Então, eu misturei isso daqui, e isso daqui, essa misturinha, ela me proporciona várias receitas. Então, eu posso fazer desde um overnight, deixar isso de molho do dia para a noite, para comer no dia seguinte, né? Deixar de molho num leite vegetal, por exemplo. Isso vai me ajudar, vai me fazer essa panquequinha. Então, por exemplo, eu quero fazer a panqueca de manhã, eu posso deixar no dia anterior de molho, exatamente como eu vou mostrar para vocês, no dia anterior, porque aí eu consigo, né, ter toda essa aveia e a chia e as sementes hidratadas, né? Então, basicamente, a gente tem aqui a misturinha que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, das sementinhas, isso daqui é super prático, né? Então, para
quem não tem tempo, né, ter essas estratégias é importante, criar essas estratégias, facilita o dia a dia, tá? Então, aqui eu vou colocar 3 colheres dessa misturinha e eu vou hidratar. Eu posso hidratar com leite vegetal, eu posso hidratar com água, né? Então, 3 colheres, a gente hidrata com 6 colheres de algum líquido, né? Nesse caso, eu vou hidratar com água e vou deixar ela descansando enquanto a gente faz as outras preparações, certo? Então, só para vocês verem, fica aqui hidratando, e aí aqui já começa, daqui a alguns minutos, formar o gelzinho da chia, a própria aveia solta um gelzinho, né? Enfim. E aqui a gente já vai deixar descansar, não fica, ó, não fica nada muito úmido, mas é suficiente para hidratar as sementes, né, e a aveia, e beleza. Então, a primeira parte do nosso café da manhã está encaminhado, a parte do carboidrato integral, né? Então, agora a gente vai fazer a parte proteica, o que vai acompanhar essa panqueca. E aqui, a gente tem como fontes de proteína de origem vegetal, né, que é extremamente rico em aminoácidos, fibras, fitoquímicos, extremamente equilibrado. Quando a gente compõe uma refeição assim, a gente 100% garante que a gente está consumindo todos os aminoácidos que a gente precisa em quantidades super legais. Então, gente, basicamente, todas as refeições eu coloco uma leguminosa como fonte de proteína. E nesse caso, eu vou fazer um hummus. Um hummus nada mais é que uma pasta, a base pode ser alguma leguminosa. Eu posso fazer hummus de grão de bico, hummus de feijão branco, hummus de ervilha. Então, isso significa que cada dia eu posso ter uma pasta proteica para os meus lanches, para o meu sanduíche, para o meu, que vai acompanhar as minhas refeições, tá? Mas a gente vai fazer hoje de grão de bico, é clássico da culinária árabe. E eu vou incrementar ele, né? Não vai ser clássico só grão de bico, com tahine e o alho, enfim. Eu vou incrementar ele, eu vou colocar um vegetal, eu vou colocar, nesse caso, o espinafre, que eu já branqueei. Então, eu, na verdade, já vou explicar todos esses processos que eu já fiz, né, para a gente poder agora, estou finalizando essas receitas com vocês, mas o que eu já fiz? Eu já fiz um pré-preparo, né? Isso é fundamental para a gente ter uma refeição saudável no nosso dia a dia. O que eu fiz? Eu já deixei o grão de bico de molho, eu já deixei ele 12 horas, descartei a água, lavei e cozinhei. Então, essa estratégia eu tenho na minha casa, vários potinhos sempre congelados para eu finalizar. Eu já lavei minhas hortaliças, meus vegetais, né, higienizei eles adequadamente, já está ali tudo certinho, porque eu só hoje, antes da live, na verdade, eu só branqueei o espinafre. Então, fica tudo muito prático, porque aí eu vou incrementando as minhas receitas, minhas refeições no dia a dia, de uma forma muito, muito tranquila. E eu não preciso ficar horas e horas e horas todos os dias na cozinha, né? Isso é fundamental para a gente ter essa dinâmica e conseguir garantir, né, uma alimentação equilibrada, saudável e gostosa. Porque no final tem que ficar gostoso, né? Senão não tem graça. Aqui eu vou colocar um pouquinho de alho, tem um alho espremido, uma colherinha de tahine, que também vai garantir aqui, né, um aporte de cálcio incrível, porque é uma das fontes mais concentradas, o alimento mais concentrado de cálcio que a gente tem na natureza, de um modo geral, é o gergelim. Então, o gergelim tem que estar presente na nossa alimentação, principalmente quando a gente não consome alimentos de origem animal, leite derivados, por exemplo, por vários motivos. Então, a garantir nossa necessidade diária de cálcio é extremamente importante. Por isso, a gente tem que equilibrar. Então, alguns ingredientes têm que fazer parte da nossa rotina. Então, eu já coloquei gergelim na minha panqueca, dessa misturinha de aveia. Aqui já tem grão de bico, tem cálcio. Aqui eu tenho também o tahine, que tem cálcio. Então, tudo isso, no final do meu dia, eu consigo garantir que entrou esse nutriente extremamente importante e difícil de consumir. Gente, esse é um ponto que eu queria trocar com vocês, que não é fácil, né? Então, a gente cria um hábito, a gente cria uma rotina, isso entra naturalmente no nosso dia a dia, a gente sim garante
contempla tudo que a gente precisa de nutrientes, tá? Então, aqui eu vou colocar, espremer meio limãozinho. Então, a gente está fazendo, o que a gente está fazendo aqui, só para recapitular rapidinho, a gente está fazendo a parte proteica da minha panqueca que vai compor o meu café da manhã. Então, eu coloquei o alho, o tahine, vou colocar um pouquinho de sal, o limão, e eu vou bater para virar uma pasta, né? Então, aqui, junto com esse processo aqui, né, com essa receita, eu já estou colocando o que? Além da proteína, eu estou colocando um vegetal verde escuro, que é rico também em cálcio e ferro, né? Tem vários minerais importantes, magnésio, complexo B. Então, assim, tudo isso é importante, porque se eu começo o meu dia já desequilibrada, lá na frente eu vou começar a não conseguir mais equilibrar. Mais na frente eu digo, no almoço ou na janta. Então, eu gosto de equilibrar o café da manhã, é legal equilibrar o almoço e é legal finalizar o dia bem equilibrado. Isso me garante o quê? Me garante uma certa tranquilidade, né? Então, eu não chego com larica nas refeições, larica de preciso comer, né, de uma forma absurda um doce ou parar numa padaria e me entupir sei lá, de coisas loucas, né, que as pessoas ficam se entupindo de açúcar e farinha, assim. Porque quando a gente está equilibrado e a gente está, né, se sentindo super bem, essas necessidades não aparecem. E isso são sinais, talvez, de desequilíbrio nutricional, faltando nutriente. Precisa suplementar? Talvez sim, talvez não, né? Mas sempre a primeira estratégia mais saudável é sim via alimentação, gente. Então, assim, eu vou tomar um tablete, não é a mesma coisa que comer, não é a mesma coisa que comer planta. Planta, além de garantir nutriente, ela enriquece a nossa alimentação porque ela contém fitoquímicos, são substâncias extremamente protetoras para o nosso organismo, são extremamente antioxidantes, né? São substâncias anti-inflamatórias que estão nas plantas, né? Então, esse é o grande lance de a gente ter uma alimentação mais baseada em plantas, é uma alimentação extremamente protetora, beleza? Então, vamos lá, vamos bater aqui. Vai fazer um barulhinho, mas a gente eu já vou mostrar para vocês, combinado? Ótimo. Então, eu tenho aqui minha pasta de grão de bico com espinafre. Eu posso deixar ela mais lisa, posso deixar ela menos lisa, com pedacinhos. Isso é muito individual. Vocês viram que eu não coloquei líquido. Ela ficou com uma textura bem legal, porque o meu grão de bico, ele estava meio úmido. Então, eu resolvi não colocar líquido, né? Líquido poderia ser o líquido de cozimento do grão de bico. Eu resolvi não colocar, porque eu achei que o grão de bico estava bem macio. E ficou com uma textura ótima, né? Então, isso daqui é o meu hummus de grão de bico com espinafre. Então, é uma versão super legal para eu acrescentar, para eu enriquecer a minha refeição, o meu dia, né? Para eu melhorar a quantidade de vegetais, porque a grande dificuldade que eu vejo das pessoas hoje é de incluir vegetais na alimentação. Por quê? Por vários motivos. Porque eu não gosto, porque eu não tenho tempo, porque eu esqueço, porque eu não sei, enfim. Essa são as grandes dificuldades que eu ouço direto, né, no consultório. Muito bem, então isso daqui faz parte do nosso café da manhã, nossa proteína do café da manhã, certo? Então eu vou deixar separadinho aqui no final da live, depois que a gente terminar todos os pratos que vão compor o nosso dia, eu vou fotografar tudo para vocês poderem depois acompanhar, ver umas fotos. Combinado? Bom, a minha aveia, a parte do meu carboidrato, tá bem hidratadinha, olha, né? Eu vou deixar descansar mais um pouquinho, porque enquanto isso, a gente vai fazer a parte que vai me fornecer vitaminas, minerais e fibras. E aqui eu vou colocar para vocês algumas dicas, né? Que não é uma receita só, mas são dicas. É muito comum as pessoas pensarem em detox e falar, puta, tô fazendo um detox, eu tô tomando um suco detox, né? Na verdade, o princípio de um detox, de um suco detox, é colocar vitaminas e minerais para dentro do nosso organismo. E para eu garantir isso, nada mais fácil e inteligente do que
combinar frutas e vegetais. Então, eu gosto de colocar umas regrinhas para a gente construir sucos, que não precisa ser verde. O suco pode ser verde, laranja, rosa. Então, a gente pode combinar elementos que a gente tem vegetal, mais uma fruta, e combinar isso e ter o resultado do detox acontecendo naturalmente. E aí, o que significa isso? Que eu posso criar. Não é uma alimentação monótona, pelo contrário, ela é extremamente versátil, porque o universo de possibilidades é incrível, a gente pode criar muita coisa. Então, hoje, como eu usei já o espinafre no nosso hummus, eu vou fazer um suco rosa, que poderia ser um suco laranja, né? E outro dia, por exemplo, eu vou fazer um hummus com cenoura, eu vou fazer um suco verde, né? Então, a gente pode brincar. E aí, a dica aqui é seguir umas regrinhas. Então, sempre colocar um vegetal. Hoje eu estou colocando aqui a beterraba. Sempre colocar uma vitamina C, né? Além de eu melhorar a biodisponibilidade de nutrientes que vão compor a minha refeição, a vitamina C é extremamente importante, principalmente porque a gente está falando de uma alimentação mais à base de plantas, né? Então a gente melhora a biodisponibilidade do ferro, por exemplo. Então, fora que também é um poderoso antioxidante e mal não faz, né? Pelo contrário, ajuda muito a equilibrar bastante coisa. E aqui eu tenho uma fruta doce, para ficar gostoso, porque assim, como eu falei, tem que ser gostoso, né? E poderia ser qualquer outra fruta, eu escolhi a maçã, porque ela é mais neutra. Se eu fizesse um suco verde, poderia, por exemplo, uma sugestão de suco verde. Então, couve, banana e limão. Simples, mais simples impossível. Um suco laranja. Cenoura, manga e maracujá. Delicioso. Para quem não experimentou ainda, eu super recomendo de vocês fazerem essas opções no café da manhã, para a gente ter esse equilíbrio. E aí eu vou bater com água, né? E aí eu vou ter um smoothie. E aí tudo isso dentro de um café da manhã, super legal. Vai garantir um dia incrível para vocês. Eu vou bater aqui, tá? E a gente já continua. Nosso smoothie do nosso café da manhã detox. Certo? Delicioso. Gente, incrível. Então, pensa só na combinação. A gente está fazendo hummus com espinafre, um suco de beterraba com maçã. E a gente vai agora fazer a nossa panqueca. Então, eu vou aquecer aqui nossa frigideira. Um fiozinho de azeite. Poderia ser alguma gordura legal, um óleo de coco, para quem gosta ou tem o hábito de usar, né? Pode ser o azeite, também sem problema nenhum. Aqui pode ser uma manteiga de coco também é bem legal. Então aqui eu não coloquei sal, né? Então tá neutra, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Se eu quisesse finalizar com, por exemplo, ter uma receita com uma finalização mais adocicada, por exemplo, servir com uma banana, servir com uma pasta de amendoim, alguma coisa assim diferente, eu poderia deixar ela simplesmente neutra, sem problema nenhum. Então, só para vocês verem como ficou a nossa aveia hidratada com sementinhas, né? E isso daqui, então eu vou colocar ali na frigideira e a gente já vai ter essa finalização da nossa panqueca. Muito simples, então só enquanto isso aquece a minha frigideira ali, então só para recapitular, eu construí rapidinho agora, dando dicas para vocês, a gente construir um café da manhã equilibrado. Então a gente precisa de um carboidrato integral, a gente precisa de uma proteína de origem vegetal, pensando num dia detox, e a gente precisa de vitaminas e minerais. Então a gente fez um suco bem legal, a gente fez o hummus com espinafre, a gente vai fazer aqui agora a nossa panqueca. E aí eu só distribuo ela na frigideira. A dica aqui é o seguinte, gente. A dica aqui é dar um tempo suficiente para a aveia hidratar, né? Isso é extremamente importante. Então, eu misturo e já jogo na frigideira, às vezes não dá certo. A dica número 2 é ter paciência na hora de virar, né? Porque a gente vai
Vou deixar ela dourar de um lado. Então, só para vocês verem, eu só distribuí ela na frigideira, assim, né? E agora a gente vai... Vou deixar ela dourar bem para eu virar de novo, né? A gente vai acompanhando aqui. Bom, enquanto isso, para a gente não perder tempo, a gente vai para o almoço. Vamos construir o nosso almoço, então. E aí, para o nosso almoço, gente, eu vou trazer uma proposta um pouquinho diferente, porque eu vejo isso aqui. Beleza. O que eu tenho aqui? O que a gente tem que pensar da mesma forma no almoço? Né? Então, eu tenho que ter uma fonte de proteína, que a gente vai fazer uma preparação com feijão preto. Eu preciso de um carboidrato, e aí a gente vai usar um milho aqui, basicamente um milho. E eu tenho aqui farinha de grão de bico também, que vai aumentar o teor proteico. E aí, junto com essa refeição, eu construo, né, eu agrego aí um monte de hortaliças, vegetais, legumes, para equilibrar toda essa refeição. Mas, basicamente, montar uma salada não é a grande dificuldade das pessoas. Elas às vezes precisam de ideias, né? Ideias de molhos, como construir, mas é um assunto que a gente pode trazer para uma próxima live, fazer saladas legais, porque é super importante, sim, para a gente equilibrar tudo isso. Mas eu vou hoje construir com vocês a parte da proteína e do carboidrato. Então, basicamente, poderia ser um arroz integral com um feijão preto, mas eu peguei essa combinação e a gente vai transformar em coisinhas legais. Legal porque pode ser desde um lanche da tarde, a gente pode servir, tipo, num almoço para amigos, assim, alguma coisa mais informal e fazer. A gente vai fazer medalhões de feijão preto e a gente vai fazer muffins de milho com grão de bico. Então vai ficar uma coisinha bonitinha, a gente pode construir isso e servir com uma bela de uma salada. Então, por exemplo, isso poderia ser servido num churrasco. Simplesmente assim, fazer os muffins, fazer os hambúrgueres, grelhar na grelha ali, uma bela de uma salada. Isso funciona super bem para acompanhar, por exemplo, esses eventos. Mas vamos falar. Então, a gente vai misturar algumas farinhas. Como a gente está falando de preparações sem ingredientes de origem animal, eu uso como ovo, como estratégia de substituir o ovo, eu uso a linhaça, né, a linhaça dourada moída. Então, a gente hidrata ela, enquanto a gente vai misturando aqui as outras farinhas. Eu estou de olho aqui na nossa panqueca. Eu já vou mostrar para vocês como é fácil e como ela fica tranquila ali, né? Que a gente vai misturar. Então, aqui eu tenho fubá de milho. Falando, então, a gente tira algumas farinhas, sim, a gente tira o trigo desse processo. Ele pode aparecer pontualmente, mas tudo isso são assuntos que a gente vai falar ao longo dos nossos encontros. E eu vou adicionar farinha de grão de bico, que vai aumentar o meu teor proteico nessa receita. E aqui eu tenho meia xícara também de uma farinha sem glúten tradicional, que a gente encontra por aí, que vai me ajudar a dar estrutura para tudo isso. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cebola. Agora primeiro eu vou fazer a massa, e aí eu vou começar a adicionar os temperos, né? Alguma coisa assim. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A branquinha ainda não está na hora de virar. Mais uns minutinhos, enquanto isso a gente vai continuar com a nossa massinha. Então, aqui eu estou com a mistura de farinhas, vou colocar um pouquinho de sal. Outra maneira de temperar, por exemplo, esses muffins, né, que se dá uma incrementada, colocar, em vez de colocar sal, colocar um palmito picado ou colocar uma azeitona picada, que fica divino, fica incrível. Aqui eu tô com a minha linhaça, que já tá hidratando, né? Mas é legal já colocar ela com um pouquinho de água. E aí agora a gente vai um pouco de azeite também, né? Gordura, uma parte de gordura. E aí agora a gente vai chegar no ponto colocando água. Mas antes eu vou só olhar aqui para não queimar, ó. Tá bem? Quando ela tá no ponto certo, gente, ela desgruda fácil da frigideira, fácil, tá? Ela não precisa nem ficar dourada, mas ela fica no ponto fácil
de virar e de descolar da frigideira. Por que eu tô falando isso? Porque eu faço essa receita para muita gente. E eu sempre ouço, sabe, ela não dá certo. E aí eu fico pensando, como assim não dá certo? E a única possibilidade é ou não deixou tratar direito, ou não deixou chegar no ponto certo de virar, né? Então, a gente percebe que se não deixa no ponto certo, essa panquequinha, ela gruda e aí vira uma maçaroca e aí não dá certo. Mas a gente fez agora, né, ao vivo agora, vocês viram que dá certo. E a dica aqui é, tá? A dica aqui é essa. E aí não tem desculpa, porque dá super certo e é super prático de fazer. Então, agora aqui eu vou começar a hidratar a minha massa. Devagarinho eu vou colocar o líquido. Então, aqui eu já vou desligar. Que já tá legal. E a gente vai agora chegar no ponto da massa que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que esse é o grande segredo para a gente ter um muffin úmido, fofinho, gostoso, não ficar pesadão. Então, é chegar no ponto da massa. E aí a gente pode incrementar esse muffin, gente. Pode ser, como eu falei, né? Colocar um sabor aí com azeitona, colocar um sabor com palmito em vez de sal, né? A gente pode colocar vegetais picadinhos aqui, né? Então é uma forma de ter uma receita versátil, né? A base aqui tá bem proteica, porque eu tenho farinha de grão de bico e sem glúten, né? A gente está falando que a gente são receitas para um momento detox e vou hidratar mais um pouquinho, né? Eu vou mostrar para vocês o ponto. E esse processo, ele é bem sutil. A gente tem que fazer isso devagar, porque às vezes a própria farinha, a gente faz sempre do mesmo jeito e a farinha às vezes ela tá mais úmida, menos úmida e aí a quantidade de líquido pode variar. E aí a gente está falando de sutilezas, talvez 10 ml a mais, 10 ml a menos, é pouca coisa que muda, né? Então olha só, tá uma consistência legal, quase massa de bolo. E aí aqui eu vou incrementar a minha receita hoje com tomatinhos picados, tá? Também já tem um certo líquido. Eu tenho que pensar nisso, eu poderia colocar umas cenourinhas picadas, poderia, enfim, colocar uma ervilha, também ficaria legal. Poderia brincar com ervas, né? Então, basicamente, é isso. E eu vou colocar um pouco de cebola. Um pouquinho de cebola também, para ficar gostoso. O que mais? O fermento, né? Precisa colocar fermento, né, gente? Fala sério. Não ia dar certo sem fermento. Então, a gente coloca uma colherinha de chá rasa de fermento. E é isso. E aí a gente vai agora, né, misturando delicadamente aqui o fermento, incorporando o fermento, e a gente vai pôr para assar, né? Eu já tenho aqui as minhas forminhas untadas. As forminhas já estão untadas com óleo e farinha sem glúten. Vou distribuir então essa massinha aqui. E a gente tem vários muffins pequenininhos. E a dica aqui, gente, é, por exemplo, fiz uma receita, vai render, sei lá, 8 muffins, 6 muffins, alguma coisa assim. Para não ficar comendo todo dia a mesma coisa, congela, come uma semana, na outra semana você intercala com outras preparações, né? Por exemplo, aqui essa receita que eu vou passar para vocês no final, rendeu 6 muffins, certo? Então, eu tenho aqui os muffinzinhos e eu vou pôr para assar. O meu forno, gente, já está pré-aquecido. Isso daqui acontece bem rapidinho vai assar. Então, beleza. A parte do meu cereal, do meu almoço, já está sendo finalizado ali no forno e a gente vai fazer a proteína agora, né?
que eu vou construir como prato principal desse almoço? Porque o café da manhã a gente já fez, a gente vai fazer o almoço, tá fazendo o almoço agora. A minha proposta é brincar com as leguminosas, né? Então a gente pode simplesmente só refogar, fazer um refogado como um feijão preto, poderia ser também com um milho cozido, e aí também a mesma relação, proteína de feijão preto com milho, né, o carboidrato do milho. E aqui, então, eu tenho um feijão preto cozido. Então, aqui eu já fiz o mesmo processo que eu fiz com o grão de bico, descartei, deixei de molho, descartei a água, cozinhei, né? E para todo esse processo, ele melhora muito a biodisponibilidade dos nutrientes, melhora a digestão, a digestibilidade, porque tem muita gente que tem desconfortos comendo leguminosas. Então, é importante sim deixar de molho, é fundamental, na verdade. Então, aqui eu vou fazer tipo uma massa com esse feijão preto, e eu vou moldar ele, eu quero que ele vire tipo uns mini hambúrgueres, ou um hambúrguer grande, enfim, isso não tem problema. E aqui eu vou colocar um pouquinho na verdade, eu não vou pôr, eu só vou fazer a massa, e aí eu vou incrementar ele depois aqui na bacia, para vocês verem, tá? Como a gente vai fazer. Eu não preciso pôr água, nada de água agora, gente. Eu só quero, na verdade, dar uma triturada rápida nesse feijão. Eu não quero que fique uma pasta, um purê, nada muito. Eu quero, na verdade, alguma coisa que eu consiga identificar que o feijão ainda está lá. Né? Eu gosto de crocância, então acho que vale a pena. Por exemplo, eu só dei uma triturada rápida. Então, o feijão ainda continua meio inteiro, né? Meio mais ou menos batido, misturado. E aí agora eu vou incorporar essa massa. O que eu separei aqui? Eu só separei couve picada. Então, eu vou fazer medalhões com couve, né? De feijão preto com couve. E a gente vai agora temperar tudo isso. E eu vou dar umas dicas para vocês como a gente chega num ponto ideal para a gente ter hambúrgueres que a gente consiga moldar, tá? Então, basicamente, eu vou tirar um pouquinho dessa couve e eu vou adicionar ela devagar para ver como vai ficando. Eu não tenho uma quantidade grande de feijão preto, né? Talvez, se eu tivesse bastante feijão preto, eu poderia até colocar mais couve, mas enfim. Vamos lá, então. Então, aqui eu tenho a couve, feijão preto, e eu preciso de algum elemento que me ajude a chegar numa consistência adequada que eu consiga moldar. E aí a gente tem alguns elementos, né, coringas que são extremamente importantes para que a gente tenha em mãos, assim, fácil. Um deles é a aveia, né? Vocês já perceberam que eu amo aveia. Então, eu posso incluir a aveia aqui. Ela também me ajuda a chegar num ponto legal que eu consiga moldar, além de ser nutritivo, é rico em fibra, é rico em aminoácidos, então ela me garante aí um teor nutricional interessante. Eu tenho o psyllium, também é uma fibra, é uma planta, que também tem esse poder, né, de absorver a umidade da receita, e ele me ajuda a formar um gel que eu consigo depois ter um bom resultado. E esses medalhões, né, eles ficam bem, uma consistência perfeita, tá? Então, eu vou começar a temperar aqui. Pegar um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola. E aí, eu separei, na verdade, eu separei a aveia, né? E o psyllium, mas sabe o que eu vou usar? Que eu lembrei agora, eu vou usar esse nosso mix, né? Esse mix poderoso aqui, ele resolve muita coisa. Então, esse mix aqui eu vou usar, porque eu estou enriquecendo a minha receita. Ali eu tenho a aveia que vai me ajudar, eu tenho a semente, a chia também me ajuda a chegar nessa consistência legal. Poderia ser linhaça, farinha de linhaça também me ajuda, mas eu vou usar um pouquinho dessa mistura aqui. Eu tenho as sementes, né, também, que é extremamente nutritivo, né? Eu não pus sal, né? Vou pôr sal. E aí, aqui, gente, eu posso incrementar. Aqui eu gosto de pimentão, põe pimentão. Quer colocar uma pimenta, põe uma pimenta. Quer tornar isso mais coloridinho, pode colocar uma cenoura. Enfim, né? A gente pode
incrementar tudo isso. E agora é a hora, né, de praticamente colocar a mão na massa para incorporar tudo isso. E eu vou mostrar para vocês que interessante que fica. Poderia colocar aqui uns... Porque, na verdade, eu tentei simplificar essas receitas, gente. A gente nada está fazendo... Não estou usando ingredientes... Nenhum ingrediente que não faça parte, né, assim, de quem já segue uma alimentação um pouquinho mais saudável. Dificilmente as pessoas não têm alguma coisa nesse sentido, né, de não ter uma aveia, por exemplo, de não ter algumas sementinhas. E se não tem, é fácil de achar. São ingredientes práticos, fáceis de achar. Ó, então aqui eu tô com a minha massinha pronta, né? Que vai virar meu hambúrguer de feijão preto com couve. Perfeito, né, gente? Eu vou, nesse momento, porque eu vou colocar um pouquinho de psyllium. Então, para quem não tem psyllium em casa, eu super recomendo de ter, porque ele é versátil. Ele me ajuda a chegar no ponto que eu quero. Eu preciso de um pouco só, não precisa usar muito. Ou então, eu posso deixar essa massinha descansando aqui um tempo, que eu também vou chegar nesse ponto, tá? Porque a aveia, ela vai passar por esse processo de hidratação e vai dar um resultado incrível, tá? Então aqui, ó, enquanto eu dou uma organizada aqui, vou aquecer a frigideira, a gente tem a nossa massa de feijão preto com couve, que vai virar nosso prato principal do nosso almoço. Então, a gente já está praticamente finalizando o nosso almoço, certo? Muito bem, vamos lá. Próximo passo, então. Nossa panquequinha está aqui. Vou aquecer aqui a nossa frigideira. E enquanto isso, gente, enquanto vai aqui fazendo efeito a aveia, o psyllium, a gente já vai começar a nossa janta. Nossa janta, não só em dias mais frios, como a gente está passando, mas é super legal uma sopa, porque a sopa bem equilibrada, onde a gente coloca vários elementos que vão me compor tudo isso que eu falei para vocês, uma proteína, uma fonte de carboidrato legal, vegetais, então uma sopa bem legal, ela super substitui uma refeição, né? E o teor nutricional é incrível, mas a densidade calórica não é tão grande. Então isso é bem legal porque a gente come super bem, só que com uma quantidade de calorias menor. Então isso é legal, principalmente para quem está buscando um emagrecimento. E é uma coisa leve, e se a gente criar estratégias de horários de fazer a janta e tudo isso, a gente potencializa todo esse processo de emagrecimento, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma receita de uma sopa que eu chamo ela de canja vegana, porque, claro, tem uma proteína de origem vegetal, e eu uso elementos, né? Legumes, vegetais que vão, né, me equilibrar essa sopa. Então, um pratão de sopa à noite super, super sacia e super nutre. Tá valendo, tá? Então, deixa eu ligar aqui a frigideira. Enquanto a gente vai organizando a nossa sopa, fazer sopa é muito fácil, né, gente? Eu só vejo, assim, o que eu vejo de dificuldade das pessoas é de fazer sopas equilibradas, porque sopa muita gente gosta, eu particularmente gosto, inclusive no verão, porque, enfim, tem todo esse benefício de uma alimentação mais leve. Às vezes no verão eu associo muita salada também, mas eu vejo que a grande dificuldade é construir uma receita legal que não vai ter muito carboidrato, por exemplo. Então, por exemplo, eu vejo pessoas assim, sopa de mandioquinha com batata doce e macarrão. Então, não rola, é muito carboidrato. Então, tem que pensar nessas combinações, porque senão a sopa, que pode ser super legal, acaba prejudicando, principalmente para quem está no processo de emagrecimento. Então, vamos lá. Trazer os ingredientes da sopa.
Para a gente já ir construindo a sopa e, ao mesmo tempo, fazendo o nossos hambúrgueres de feijão preto, certo? Olha só. Então, eu vou passar para vocês o que eu vou fazer nessa minha sopa. Eu já vou aquecer aqui o azeite, um fiozinho de azeite. Vou aquecer um fiozinho de azeite. A gente vai... Peraí, gente, acho que eu vou trocar, porque agora acho que já tá na hora de fazer os nossos hambúrgueres. Senão a gente vai se perder aqui, né? Então, eu tenho aros. Eu gosto de moldar os hambúrgueres usando aros. Tem vários tamanhos de aros. Posso fazer hambúrgueres maiores, hambúrgueres menores. E isso é prático, né? Então, o que eu faço? Às vezes eu faço uma receita para me render vários hambúrgueres. Então, eu moldo eles, eu ponho na assadeira e ponho no freezer, né? De manhã, eu faço de um período, depois eu vou lá, retiro eles congeladinhos e guardo no saquinho. E aí eu vou grelhando ele sempre que eu for precisar, né? Então, aqui a gente está com a nossa preparação de feijão preto com aveia, sementes e couve. E a gente vai fazer os nossos hambúrguerzinhos, então. Vamos lá. Então, ela tá com uma consistência, você vê, ó, só de deixar descansar, eu consigo trabalhar com essa massinha. E eu preciso de aro? Não. Na verdade, se você quiser fazer na mão, você consegue também. Porque ele tá com uma consistência legal de trabalhar. Mas eu vou usar o aro, porque a gente já está aqui. Se não tivesse com essa consistência legal, é legal ter o aro, né? A gente acaba tendo os medalhõezinhos mais padronizados, né? E aí, por exemplo, se eu tenho eles já congelados, eu simplesmente chego na hora do almoço, eu simplesmente tiro do freezer e já posso colocar numa frigideira aquecida para compor minha refeição. Então, essa é outra estratégia legal da gente ter essas preparações meio prontas, né? Para a gente ter sempre essa proteína aí, certo? Os medalhõezinhos de feijão preto com couve, aveia e semente. Perfeito, gente. Certo? Enquanto fica dourando aqui, a gente vai continuar com a nossa sopa. Porque eu tenho várias dicas para passar para vocês sobre sopas. Certo? Então vamos lá. Quero fazer uma sopa legal. Preciso ter uma proteína de origem vegetal. No nosso caso de hoje, eu vou usar feijão branco. Então, mais uma vez, deixei de molho, descartei a água, lavei e cozinhei, né? Se eu faço isso uma vez a cada 15 dias, cozinho várias leguminosas, tenho todas elas num potinho congelado no freezer, fica fácil, porque aí é só organizar aqui, né? Organizar os ingredientes para finalizar rapidinho uma sopa. Então, aqui eu já vou colocar um pouquinho de alho, já vai dourando aqui, perfumando, um pouquinho de cebola. E aí eu já vou passando para vocês as dicas das sopas. Então, assim, é importante equilibrar, então, sempre é legal ter um carboidrato, ok? No nosso caso de hoje, o que eu tenho aqui? Eu tenho um inhame picadinho, tá cru. Aí, para melhorar, né, o teor nutricional, mais nutrientes e tal, eu tenho aqui brócolis e couve-flor, que já dei um choque no vapor. Tenho a cenoura picadinha também crua, né? E o feijão branco como fonte de proteína. Então, essa combinação é super equilibrada. Eu tenho todos os vegetais, eu tenho as crucíferas aqui, né, que são as brássicas, que tem organosulfurados, que vão me ajudar no detox, assim como a couve também tem, assim como o espinafre também tem. Então, a gente conseguiu colocar isso em todas as refeições. Eu tenho como fonte de proteína aqui o feijão branco, né?
outros elementos aqui vão me compor essa refeição de uma forma equilibrada, trazendo muitos nutrientes. Bom, então aqui, já está perfumando aqui, eu vou refogar primeiro o tomate. Vou refogar o tomatinho aqui. Uau! Vocês não vão acreditar o resultado dos muffins, tão lindos, 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 tá? Acho que até o final da nossa live, do nosso encontro, eu consigo mostrar para vocês tudo isso. E o resultado eu vou tirar foto para vocês poderem ver, né, no final, como é legal e fácil de fazer. A gente ainda tem uma receita que vai ficar para o lanche da tarde. Então, a gente fez o café da manhã, a gente fez o almoço, que está terminando, e a gente está terminando a janta. E no lanchinho da tarde, um bônus, né? Que não é todo mundo que consome, não é todo mundo que tem a necessidade de fazer um lanchinho da tarde. Não precisa comer de 3 em 3 horas, isso daqui não é regra, isso é muito individualizado. Mas, por exemplo, se alguém vai fazer vou treinar no final do dia, às vezes é legal comer alguma coisa antes. E aí, essa dica de hoje entraria aí como um pré-treino também, por exemplo. Poderia ser um pós-treino também, sem problemas nenhum, tá? Bom, vamos lá. Então, vou colocar aqui a cenoura. Tá? Cenoura. O inhame. Então, esses dois picadinhos, eles estão crus. Então, eu vou deixar eles refogando um pouquinho para até chegar no ponto certo, né? Para não ficar nem muito, não ficarem duros e não cozinharem demais também. Vou deixar eles refogando aqui. Porque o meu brócolis e meu feijão já estão cozidos, né? E aqui a gente tem os nossos hambúrgueres. Que já está na hora de virar, já vou virar eles. Então, porque aí entra o efeito do psyllium, né? Quando eu tenho uma massa de uma consistência legal, eu consigo trabalhar, né? Virar, sem desmontar, sem quebrar, né? E aí a dica aqui é nada de ficar usando farinha de trigo para chegar no ponto, né? Eu vejo que algumas pessoas têm ainda essa necessidade de chegar no ponto colocando farinhas, certo? Deixa eu mostrar para vocês, então. Simplesmente incrível, gente. E apesar da ideia não ser essa, né, de não trazer uma proposta que remetesse a uma preparação que lembrasse, né, a original a base de proteína animal. Então, se eu olho, por exemplo, esse mini hambúrguer, sinceramente parece que é realmente feito de carne, né? Mas não é essa a ideia. Mas só que eu vejo que tem pessoas que isso acaba interessando, atraindo, né? Tornando a preparação atrativa. Tem muita gente que vira a cara ou faz careta quando fala de uma alimentação à base de plantas, mas quando a gente consegue usar elementos e transformar tudo isso em preparações saudáveis, a gente consegue surpreender. É surpreendente o resultado de conjuntos, né, desses elementos todos em uma refeição ou um dia, né? A gente está falando de surpreender com resultado de sabor, com resultado visual, mas eu acho que a surpresa maior e a mais importante de todas essas é o benefício que esse padrão alimentar traz para a saúde, gente. Eu acho que é esse o ponto principal, e é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando com vocês todas essas dicas. Tem muita coisa para falar para vocês sobre esse padrão alimentar. A gente vai se aprofundar ao longo dos nossos próximos encontros, mas eu precisava trazer e mostrar na prática para vocês como é possível que você aí de casa, da sua casa, você consegue sim fazer. Não é complicado, é tranquilo. A gente demanda algum preparo, alguma energia antes? Demanda, né? Para eu conseguir fazer essa live em 1 hora, mostrar tudo isso para vocês e compartilhar de uma forma, né, muito rápida. Eu fiz um pré-preparo, né? Então isso é importante saber que precisa sim fazer isso, né? Mas no contexto, no final de tudo isso, o benefício maior é para a sua saúde, né? É isso
que vai transformar você. É através de uma alimentação à base de plantas que você vai prevenir. As plantas, elas são poderosas, elas têm um efeito preventivo muito importante. Então, e quando a gente transforma tudo isso em receitas deliciosas, aí não tem por que não gostar e não fazer, né? E aí a gente vai entrar nesses assuntos, precisa como fazer, por quanto tempo fazer, né? Enfim, são dúvidas que surgem o tempo todo, e eu vou, né? Se vocês tiverem, inclusive, dúvidas e quiserem direcionar para mim depois no final da live, fiquem super à vontade, porque eu vou compartilhar e vou ter um prazer enorme de responder vocês, inclusive trazer essas dúvidas para a gente falar aqui ao vivo, para vocês poderem. Parece hambúrguerzinhos, né? Perfeito. Deixa eu ver se já tá bom. Já tá bom. Dos dois lados. Então, eu vou desligar. E a gente vai depois montar o prato, porque está perfeito, certo? Um pouquinho de água na nossa sopa. Pronto. E devagarzinho a gente está terminando. Eu vou colocar aqui um pouquinho de molho de tomate. Eu sempre tenho um pouco de molho de tomate congelado, né? Que eu já deixei apurando e tal. Eu descongelei um pouquinho antes, mais para me dar uma cor na minha sopa, certo? Então aqui eu vou deixar cozinhando os vegetais que estão crus, demora uns minutinhos. Enquanto isso, os nossos muffins já estão prontos. Também vou mostrar para vocês os nossos muffins de milho com grão de bico. Perfeito. E agora a gente vai fazer então o nosso lanchinho da tarde, que eu acho que vai ser mais, talvez para muitos de vocês, surpreendente, porque a gente vai usar elementos muito simples, né, do nosso dia a dia, mas eu vou melhorar o teor nutricional usando uma leguminosa, né, muito fácil. Eu vou dar sugestões para a gente substituir essa leguminosa. Então, eu sempre pensei numa leguminosa na minha refeição. Lá no café da manhã era grão de bico, depois veio feijão preto, no lanche da tarde vai grão de bico de novo, e na minha janta vai feijão branco. Então, eu brinquei com as leguminosas, né? Eu tenho aqui leite à base de ervilha, poderia ser leite à base de amêndoas, né? Então, a gente tem algumas opções hoje no mercado que ajudam a gente a melhorar o teor nutricional das receitas. Então, como sugestão de pré-treino, por exemplo, eu preciso de alguma coisa energética e também, né, com um índice glicêmico e uma resposta glicêmica não tão rápida, porque eu quero energia por um bom tempo. Então, eu preciso agregar nesse pré-treino algumas fontes de fibras. Eu tenho alguns elementos antioxidantes que são importantes eu ter nesse pré-treino, né? Então, eu vou usar aqui uma polpa de açaí. E para tornar tudo isso gostoso, para me dar energia também, né? De outra forma, eu vou usar aqui uma banana, que eu vou, na verdade, transformar isso daqui num smoothie, onde eu vou bater a banana para melhorar o teor proteico, grão de bico, 2 colheres de grão de bico. A banana vai ter o efeito de adoçar também, de tornar tudo isso atrativo. Vou colocar leite vegetal. Não sei se eu preciso colocar tudo. E aí, aqui eu tenho uma polpa que a gente encontra no mercado de açaí. Ela ainda está um pouco congelada. E eu vou transformar isso aqui num smoothie, né? Extremamente interessante e proteico. Então, esse é o ponto que a gente pode brincar com as leguminosas. O grão de bico ele é muito neutro. Eu poderia, inclusive, né, que eu vejo aqui como possibilidade de usar aqui, a gente poderia colocar um pouco de feijão branco extremamente neutro também. Poderia usar o tofu, colocar um pedacinho de tofu nessa receita, ia ficar extremamente interessante também. Tofu é um outro alimento que as pessoas
têm aversão, fazem careta, mas ele é incrível. Eu já falei sobre soja aqui, quem quiser saber mais, no meu canal no YouTube tem vídeos falando sobre isso, como consumir soja, tofu, inclusive. Eu vou trazer esse tema de novo, porque existe uma infinidade enorme de possibilidades de se consumir tofu, ele é extremamente interessante. Eu poderia ter colocado aqui, em vez do grão de bico, um pedacinho de tofu, que também aumenta o teor proteico. Então, esse smoothie, ele é extremamente nutritivo no sentido de tem quantidade interessante de fibra, tem um teor proteico legal, tem frutose, né? E também, ao mesmo tempo, tem elementos antioxidantes que vêm do açaí, e é gostoso, vai ficar gostoso também. Isso que é o mais legal, tá? Então, eu vou bater aqui para vocês poderem para a gente ver o resultado, certo? Muito bem, gente. Isso daqui, para quem faz um treino legal no final do dia, é incrível, né? Então, aqui a gente tem um smoothie à base de açaí, poderia ser frutas vermelhas, também fica incrível, extremamente antioxidante, né? Mas brincando com esses elementos de colocar uma proteína a mais, colocar alguma coisa que adoce. Então, poderia ser frutas vermelhas com maçã, fica super legal também, um leite vegetal e um tofu, por exemplo. Seria um smoothie incrível também. Enfim, ideias e possibilidades são enormes, né? Mas vamos lá, continuando com a nossa sopa. Estou aqui com os legumes no processo de cozimento ainda. É um aroma incrível aqui. Posso colocar já o brócolis e a couve-flor, que está bem al dente, não chegou a... Só deu um choque mesmo, mais para dar um susto, né? E aí eu já retirei, então tá bem al dente. E aqui eu já posso deixar cozinhando. Então, assim, a combinação de cores, de textura, né, os sabores também é extremamente importante quando a gente vai pensar na composição de uma sopa, né? Então, eu vou deixar apurando aqui, então. Então, aqui a gente tem a sopa, que está bem colorida, bem bonita. E, por último, eu vou colocar o feijão branco, que vai ser minha fonte de proteica aqui da minha sopa, certo? Bom, estamos ao vivo ainda, 1h05. Eu acho que eu vou construir, enquanto a nossa sopa não termina, eu vou montar o nosso café da manhã para a gente ver como fica legal a nossa panqueca com o nosso hummus de grão de bico com espinafre e o nosso suco rosa. Então, aqui a nossa panquequinha que a gente fez com o nosso hummus. Muito bem. Nosso hummus, nossa panquequinha. E o nosso suco rosa. Fala sério, né? Quem aqui, né, não pode falar nada, né, de começar o dia sem energia com um café da manhã desses, né? Sério, né? Certo? Vamos lá, então. Nosso café da manhã tá pronto, gente. Nosso almoço, então a gente falaria de um pratão, né, onde 50% do nosso prato é hortaliças, legumes, vegetais, crus, pode ser assados, né? E a gente vai colocar aqui nosso muffinzinho. Vou cortar para vocês verem. Até eu tô curiosa aqui. Para vocês verem como ficou úmido e macio. E tá cheiroso e tá com uma cara incrível. Então, vou pegar outro aqui. Então, a gente tem aqui o nosso muffin, onde a gente vai servir esse nosso muffin com os nossos medalhõezinhos de feijão preto com couve. Nosso almoço, esse é o nosso almoço detox,
certo? Nosso lanche da tarde, muita saúde, um pré-treino incrível, pode ser um pós-treino também, onde nós temos aqui uma banana, açaí, leite vegetal, grão de bico ou tofu, né? Enfim, isso daqui é incrível para um pré-treino ou pós-treino. Muito bem. E para a gente finalizar, né? A gente está aqui nos últimos minutos da nossa canja vegana. Então, vou colocar aqui o feijão branco. E agora é hora de temperar. Eu não coloquei sal ainda, então agora a gente vai colocar o sal, né? Então, basicamente, gente, vou deixar aqui dar uma apuradinha. Basicamente, são esses os elementos, só para recapitular rapidinho, enquanto a nossa sopa dá uma apurada, são esses os elementos que a gente precisa para construir receitas e construir refeições legais, equilibradas, tá? Quem não conseguiu assistir, eu super recomendo de assistir no começo, pegar todas as dicas, porque eu falei muita coisa para ajudar vocês a como conseguir implementar tudo isso, começar a colocar coisas legais no dia a dia de vocês, fazer essas misturinhas de aveia com semente, fazer a panqueca, fazer o overnight. Eu usei isso daqui para fazer, vou colocar no meu hambúrguer de feijão preto. Brincar com as leguminosas, eu brinquei com as leguminosas em todas as refeições, então eu consigo garantir sim um teor proteico extremamente alto e rico no meu dia, se eu construo refeições assim equilibradas, porque eu vejo que as pessoas não pensam dessa forma e de vez em quando não tem problema, mas se faz sempre isso, deixa esses buracos, assim, sempre acabam sim tendo desequilíbrios. E quais são esses desequilíbrios? Vários desequilíbrios, né? Então, quando a gente come pouca proteína, a gente normalmente tende a comer mais alimentos calóricos, mais ricos em carboidrato. Então, esse é um ponto importante, que as pessoas falam, mas, putz, vou virar vegetariano e vou engordar porque eu vou comer mais carboidrato. Depende, né? A gente pode sim ser um vegetariano, um vegano super saudável, super equilibrado, brincar com todos esses elementos. E o mais importante de tudo isso, por que eu vim trazer esse desafio hoje, de a gente, nesse bate-papo de hoje, em uma horinha mais ou menos, a gente construiu um dia, é um dia de refeição, gente. Então, é fácil, é tranquilo, todo mundo consegue. Basta se organizar, basta planejar, basta se preparar para que tudo isso aconteça. Então, eu tenho que ter os ingredientes à mão, né? Eu tenho que fazer organizar as receitas antes, escolher receita. Primeiro ponto, até separei aqui umas dicas para vocês, quer ver, ó? Como fazer isso? Como resolver tudo isso? Primeiro ponto para você conseguir ter essa dinâmica no seu dia a dia é planejamento, né? Então, tudo começa com planejamento. Planejamento de o que eu vou comer na semana, que tipo de leguminosa eu vou comer na semana. Então, eu usei 3 leguminosas, então eu já pré-preparei isso para a gente conseguir finalizar aqui agora. Então, é legal pensar dessa forma. Então, ter tudo isso meio à mão. Escolher receitas fáceis. Eu não tenho habilidade, Isabela. Eu não sei, Isabela. Eu não sei. Enfim, não faz mal. Então, comece com coisas simples. Tudo que eu fiz aqui, de certa forma, é simples, né? Eu só combinei coisas. Então, fazer essas misturinhas, praticar. Então, para a gente desmistificar de que é difícil, precisa praticar. Porque não é difícil. É muito tranquilo, fácil e é prazeroso, porque a gente começa a fazer e começa a gostar, que é muito legal. Outro ponto, para a gente compor tudo isso, a gente precisa de vegetais crus, hortaliças, legumes picados, grelhados, assados, ralados, de todos os jeitos. A gente pode deixar tudo pronto, pré-higienizado, higieniza tudo. Tem as suas folhinhas ali prontas para você simplesmente finalizar, pegar, jogar no suco, jogar numa pasta, colocar ali no hambúrguer e brincar com os vegetais, colocar nas sopas, né?
as frutas, dificuldade que as pessoas têm de incluir frutas. Então, só nessa brincadeira aqui, eu usei açaí, banana, no suco da manhã eu usei maçã, limão, né? Colocar as frutas, vitamina C de sobremesa é muito importante. Vitamina C é importante para o nosso dia. Então, colocar vitamina C após as refeições principais, chupar uma mexerica, chupar uma laranja, comer um kiwi, enfim, muito importante, tá? E aí, o último ponto, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje é o seguinte: depois que você pegou essas manhas, meu, se joga para esse mundo dos vegetais, porque as possibilidades de você criar receitas incríveis, as possibilidades são infinitas. Tem milhões de possibilidades. É muito legal, é muito saudável e saboroso todo esse mundo, esse processo. E eu te garanto que você nunca depois de praticar tudo isso, você nunca se sentiu tão bem na sua vida com esse padrão alimentar mais baseado em plantas, certo? Gente, falei um monte hoje, falei rápido, porque eu tinha muita coisa para falar para vocês. E nosso bate-papo continua, a gente vai continuar falando sobre tudo isso, se aprofundando em alguns pontos específicos ao longo dos próximos encontros. Combinado? Mas antes eu vou mostrar para vocês a nossa sopa. Como está incrível a nossa sopa. Nossa canja vegana, certo? Muito bem, um dia de detox. Pegam todas essas dicas e receitas e coloquem em prática. E depois me conta. Combinado? Um super beijo. Até semana que vem ao vivo. E qualquer coisa, me mandem notícias, me mandem mensagens. Combinado? Super beijo para vocês. Tchau, tchau.